Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Laboratório Jurídico Podcast. Eu sou a Natasha. Eu sou a Isabel. E a nossa convidada de hoje é advogada, mãe, imigrante. E a palavra que a define é a dedicação, característica essa que todos nós, principalmente, mudamos do nosso país, que imigramos, a gente entende bem essa característica. E a nossa convidada é a doutora Fernanda Veras. Seja bem-vinda, doutora Fernanda. Obrigada, agradeço muito pelo convite, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Que bom que você dispôs do seu tempo para estar aqui com a gente. Claro, não perderia essa oportunidade. Ô, Fernanda, a gente queria saber um pouco mais da sua trajetória profissional, se você puder começar contar. esse bate-papo. Sim, coincidentemente, esse ano estou fazendo 20 anos de advocacia. Nossa, quanto tempo. E pronto, no Brasil eu já atuava como advogada, trabalhei em escritórios grandes lá no Rio de Janeiro. Ah, então você é carioca. E aqui eu estou atuando com direito da imigração, que é uma área que eu nunca imaginei trabalhar, mas que estou agora super apaixonada e empolgada com o que eu faço. Eu sei que você é conhecida como a rainha da nacionalidade portuguesa. Exatamente. Das nacionalidades, que eu sei que Sim. não é só a portuguesa. Eu fiquei sabendo disso. Sim, fico até feliz com isso, né? Porque realmente eu gosto muito de trabalhar com nacionalidade. É um assunto que realmente me envolveu, até porque tem a ver com a minha trajetória para cá. Como é que surgiu essa ideia de, agora eu vou vir para Portugal? A ideia, na verdade, não foi minha, né? Foi do meu marido. A partir do momento que ele, conversando, numa conversa informal de família, conversando com a avó, descobriu que o bisavô dele era português. Ah, interessante. Mas é sempre nessas conversas, porque eu lembro que a minha avó dizia, mas não sei quem veio não sei de onde, no navio não sei de onde, Isso. era um pessoal galego do olho azul e que tinha não sei o que, é sempre assim que conversa, não é quando Interessante, encontra. essas Sim, histórias. foi, mas ele já sabia que tinha ascendência portuguesa, né? Mas ele não sabia nada do E nem tinha bisavô. documentação. Não, documentação nenhuma, não tinha certidão de nascimento, porque a gente precisa ter a certidão de nascimento, né? É o documento principal, sem isso a gente não consegue dar o primeiro passo Do para português. pedir a nacionalidade. E como ele era bisneto, né, de português, ele falou, bisneto não tem direito, porque a lei da nacionalidade, a gente sabia que a lei da nacionalidade dava direito a ter neto. Sim. E ele era bisneto, então já ele partiu daí de que não tinha direito. Mas tem outra também, que é a italiana, que não tem o limite de geração, A italiana correto? não tem limite de geração. Atualmente, né? Já soube atualmente. também que estão querendo mudar isso. Atualmente não, né? Mas assim, o que para o meu marido só tinha essa hipótese, Sim, a hipótese da da portuguesa. portuguesa. E aí ele, conversando com a avó, começou a descobrir informações sobre o local do nascimento, né? interessante. Do bisavô. Ele não conseguiu todas as informações, mas conseguiu informações suficientes para que a gente pudesse achar Fazer uma pesquisa. a certidão de nascimento do português. Aí pronto. Então, a partir daí, começamos a... Já foi despertando aquela curiosidade. Foi. Porque Porque assim, vocês nós não... pensaram, agora eu vou para Portugal ou ainda não? Ele começou já a pensar, né? Já ficou aquela pulguinha atrás da orelha. Quem sabe? Por que não? Só que ainda era um sonho distante, né? Primeiro que a gente teve que desmistificar essa questão de, eu sou bisneto, não tenho direito. Depende. No caso, ele tinha a avó dele, que era viva, que era a filha do português, e o pai dele, também vivo, que era o neto. Então, a gente sabia que, pronto, ou a avó dele tirando a nacionalidade portuguesa, ou o pai dele, ele já conseguiria, meu marido já conseguiria ter a nacionalidade, né? Aí foram por esse caminho mesmo. Porque ainda eram vivos, né? Ainda vivos. A avó ainda era viva. Já estava com quase 90 anos na altura. Foi uma corrida contra o tempo. Eu imagino. Mas conta pra gente, porque tem muita gente que tem essa dúvida. A geração que está acima tem que estar falecida ou não tem que estar falecida? Qual que é o pré-requisito? Porque às vezes as pessoas... mas eu posso pedir direto ou eu não posso pedir direto. Assim, o requerente tem que sempre estar vivo, né? Agora, a lei da nacionalidade, ela diz que vai até neto. Mas pronto, mas se o bisneto está vivo, e se o filho do português ou o neto do português ainda está vivo, você pode pedir por um dos dois. Sim. O que a gente fez? Na época, a avó dele era filha do português. Então, é muito mais fácil você dar entrada no processo de nacionalidade sendo filho. Sim, sim. É um processo mais célere,
menos burocrático, Menos documentos. menos documentos. E assim, só que ela era muito idosa na época, né? Então, assim, a gente teve que fazer prova de vida, ela não podia falecer. Se ela falecesse, ainda tinha chance de entrar com o processo do meu sogro, mas aí seria um processo de neto. E aí o processo de neto, ele demora bem mais tempo, né? Mas enfim, o interessante foi que quando a gente decidiu fazer todo esse, decidimos o planejamento, que começou por volta de 2017, foram alguns anos aí de planejamento, começa sempre com um sonho, né? Sim, uma curiosidade, vai Quem desenvolvendo ali. sabe, por que não? Talvez. A maternidade aflorou esse sonho, porque aí a gente começa a pensar no futuro, né, do filho. Então a gente pensava muito no futuro da nossa filha. Eu nunca fui, nunca conheci, mas também já ouvi falar que o Rio é perigoso. Já ouvi falar de pessoas que eu conheci, que são cariocas que estão aqui em Portugal. O Rio de Janeiro é uma cidade grande, turística. Pronto, Brasil muito grande. Tem aquela questão da diferença social muito grande, né? Sim. O que faz com que seja realmente uma cidade Sim. que, Então- infelizmente, está muito violenta. E pensar no futuro da sua filha já foi uma. É uma cidade lindíssima? Eu não nego as raízes, adoro o Rio de Janeiro. Mas eu pensava, assim, em morar num lugar onde eu tivesse mais, sensação de segurança, sabe? De poder andar relaxada. Mas isso realmente aconteceu quando você chegou? Tipo, mudou isso? Totalmente. Ah, Você Totalmente. legal. sentiu E isso? isso era realmente um sonho que eu tinha de vida, mesmo. Eu pensava assim, como deve ser bom, né? Você andar num lugar, você morar num lugar, sem simplesmente viver, sem ficar com aquela tensão, sabe? E poder andar com o telefone na mão, Nossa, bolsa, imagina. entrar no Ao carro ar tranquilamente, livre, sem exato. ficar olhando assim, se vem alguém E na hora que assim, você vai eu entrar tenho no carro. uma filha, né? E assim, vai crescer, e aí vai começar a ter a vida dela, e a sair. Claro que a gente não controla nada, né? Perigo existe em todo lugar, Sim, mas com é questão certeza. enfim, você minimizar risco. Sim, exatamente. E criar, assim, mais possibilidades, mais, né, dar um futuro, pensar em futuro, em possibilidades. Ela vai ter aquela carta na manga, porque a partir do momento, foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui em Portugal, dei entrada no pedido de nacionalidade dela. Ah, E então. foi super rapidinho, porque ela é filha, né, então eu fiz no balcão da conservatória e já consegui em 3 meses, ela já era portuguesa. Ah, interessante. Então, assim, foi uma herança, né? Ah, com Uma certeza. herança E que que ela... herança, não é que você vai deixar para sua filha? Porque aí pronto, ela pode passar para os descendentes dela Sim. e ela pode optar. Exatamente. Ela vai crescer, ela vai optar. Eu não sei se ela vai voltar para o Brasil ou não algum dia, pode ser que sim. Mas ela tem opção. Então isso é muito importante, a gente ter opções, Olha né? que valor, que presente que vocês estão deixando, não é? Para ela. Sim, foi Que muito ela vai importante. ter no futuro. E muito bom porque, assim, eu não imaginava que eu fosse gostar tanto, né? Você gosta de viver Eu aqui? gosto muito de Braga, eu gosto muito de Portugal. Foi um choque no início, porque eu saí de uma cidade muito grande, muito... É outro ritmo, né? Ai, Mas assim, eu ouvi dizer que você sofreu um perrengue no aeroporto, tempo da Pelo menos pandemia. até antes de chegar aqui. Antes de Não, chegar. nem tudo Como é que são foi flores. isso? Foi um perrengue, porque assim, a gente começou a planejar em 2017, e o intuito era estar aqui em Portugal em 2020, né? Então eu fiz festa de despedida, eu dei tchau para todo mundo, estava muito feliz, e fomos para o aeroporto. Só que veio a pandemia, né? Então, assim, Mas ainda em 2017 era como? Vocês já tinham conseguido? Era só da sua sogra que tinha terminado? não, em 2017 era tudo apenas um sonho, e aí quando a gente conseguiu achar a certidão de nascimento do bisavô do meu marido, a gente deu entrada no processo da avó, enfim, até estava em trâmite, até chegar ele tinha que passar pela avó, depois pelo meu sogro até chegar, Exato. né? Mas aí deu E aí, um nesse tempo? meio tempo, eu falei, bom, não. Aí eu falei, nesse meio tempo, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Tem que haver algum meio de a gente entrar legalizado em Portugal, pra gente poder morar em Portugal. Não dá pra gente esperar. Ou a gente Então vocês esperaria... vieram com visto? Ele veio com visto e nós viemos como... nós entraríamos como turista para fazer a regularização aqui em Portugal, o reagrupamento familiar. Então, ele aplicou para o visto D7, na época, e nós entraríamos, eu e minha filha, como turistas para fazer o reagrupamento familiar
aqui em Mas Portugal. isso, o processo de nacionalidade de vocês, dele, no caso, não influenciaria em nada, não é? Porque vocês, da mesma forma, iriam ter que pedir esse visto para vir. Sim, o que acontece até que muitas pessoas confundem isso, né? Ah, é porque eu já tenho um processo de nacionalidade em trâmite, então não preciso de entrar legalizado em Portugal, eu não preciso de visto de residência? Precisa. Precisa porque a gente está num processo, então é uma Claro, com expectativa de um certeza. direito, Pode até nem né? ser concedido, né, ao final do Exatamente. processo. Então a gente tem que. E assim, não dá para ter muita noção de prazo. Então tem um prazo, né? O processo de nacionalidade portuguesa. A gente não tem Exatamente. como saber exatamente quanto tempo vai durar. E a gente não queria esperar todos esses anos para poder vir para Portugal, porque a gente estava pensando já na questão também do ano letivo da nossa Ah, sim. filha. O Né? planejamento muda quando já tem O criança. planejamento muda. Ela, na altura, estava com 6 anos. E aqui em Portugal, Já era a idade a obrigatória. idade obrigatória escolar é aos 6 anos. E aí, para não ter assim, um impacto muito grande também na vida dela, né? Apesar de ser criança, se adapta mais fácil, mas é sempre uma mudança. Sim. A gente, então, queria que ela iniciasse a vida escolar dela direitinho aqui no primeiro ano. E que mês que vocês chegaram em Portugal? Chegamos em maio. E o ano letivo aqui começa em setembro. É engraçado, porque é diferente essa diferente. diferença do ano letivo. E aí eu tive que ficar, ela ficou de maio a setembro Sem aula. sem aula. E a gente pensando como é que vai ser isso, né? Então, nesse início, quando a gente chega, nós estamos com aquele olhar de turista, né? Então, foi E fácil, ver beleza em tudo. foi ótimo. Então, eu fiquei ali aqueles meses com ela até iniciar a escola. Mas, enfim, Mas o quê? Vocês voltaram, vieram para cá com visto, entraram mesmo? então, no nosso planejamento, por conta disso, ele optou, então, por aplicar para um visto de residência, né, que era o visto D7, nós iríamos entrar como turista. Mas conseguiram passar tranquilo, até porque pela época era o quê? Época de fronteira fechada, Aí é que talvez, não tá. era? Não foi tranquilo. Foi uma fase complicadinha, não foi nada de tranquilo, foi um Imagino. perrengue. Na verdade, a gente estava planejando para vir em 2020, né? E era março de 2020 a nossa vinda. E eu lembro até que eu fiz o meu aniversário, que foi dia 15, e fiz uma festa E de a festa de despedida. despedida de todo mundo. E aqui ainda estava assim, não estava ainda. A questão da pandemia não estava muito levada a sério. A gente já sabia que estava acontecendo em outros países, em outros lugares, mas. O Brasil ainda não chegou tava- bem depois, não Foi foi? depois, e assim, a Exato. gente não tinha nenhuma informação de fronteira fechada, então tudo normal. E aí fomos, na data lá que a gente estava com a passagem comprada, fomos nós 3 para o aeroporto, né? Com mala, com tudo. Demos tchau para a família, teve Foram já os chororô. três, foram os três Nós juntos. 3, aquele chororô, tudo. Então, chegando lá no aeroporto, lá mesmo no aeroporto no Brasil, o atendente da companhia aérea já Queria barrar vocês. já queria barrar e falou: olha, só quem está com visto, só o portador do visto entra. E a gente, né, argumentou: mas nós somos da família, nós vamos fazer o reagrupamento Eu me lembro familiar disso. Exatamente. em Portugal. A empresa até pagava multa se deixasse passar. Exatamente. E aí foi o que ele explicou: olha, não posso deixar, porque senão nós vamos receber multa. Mas, de qualquer maneira, eu vou entrar em contato com o CEF. Na época era o CEF, né, o Sim. Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que hoje é a AIMA. Ele entrou em contato com o CEF, descreveu o caso que estava acontecendo, uma pessoa com visto, com os acompanhantes, familiares e tal. Não pode. Só quem tem visto que entra. E aí foi aquele desespero, né? Tipo, E aí, agora? vai separar todo mundo? Ele vinha e vocês duas iam ficar. Foi aquela questão, aquele momento de tensão, porque a gente tinha que pensar rápido o que a gente ia decidir fazer. Sim, Afinal de claro. contas, imagina, comprar 3 passagens, investimento com os testes que a gente precisou fazer para embarcar, Sim, com por conta certeza. da E pandemia. ver, além do investimento, a família ali, tá? Um vai e a gente. Sim, e tem o psicológico, né? Ah, Nós com somos certeza. nós imigrantes sabemos que o nosso psicológico nesse momento ele fica ali abalado. E é uma mudança desse tamanho e vão o quê? Todos separados? Então, e aí num primeiro momento, o meu marido pensou nessa hipótese. Uhum. Olha, já que eu investi em muita coisa e já tá tudo preparadinho lá em Portugal, eu vou na frente e você vai depois com a nossa filha. Você não tem muito poder, não dá muito tempo de pensar ali E na você já tinha hora, vendido né? tudo? E já seu? tava o quê? No embarque? Se eu já tinha o quê? Vendido. Você já tinha vendido tudo? Muitas coisas. Você tinha lugar pra voltar? Muitas. Tinha, mas não era minha casa. Então, toda essa preparação e vem esse choque aí já direto no Exatamente. portão de embarque. Exatamente. Foi
e a gente tinha que pensar ali rápido, né? E então, no primeiro momento, ele falou: eu vou. Eu lembro até que era Dia dos Pais, né? Ai, meu Deus, então no Dia dos Pais, deixa um de um lado, outro do outro, do Era, oceano. era Dia dos Pais e a nossa filha estava super empolgada, né, pela viagem, tudo. E aí ter que virar para ela e falar assim: olha, o papai vai na frente, mas depois a gente vai. Tudo bem, ela ficou ali sem entender, né? Mas ok. Aí, tá, demos tchau. Aí, de repente, meu marido volta: olha, desisti, não vou ficar longe de vocês. Ai, Porque ele não ficou. acredito. Parecia cena de novela, foi. Porque ele pensou: imagina se fecha ali a fronteira e depois eu não consigo E vão ficar todos separados. voltar, vocês não Exatamente. conseguem ir, né? Porque se fosse uma situação normal, fora da pandemia, ia ser super tranquilo. Ele, né, vem o portador do visto com os acompanhantes, né, da família e conseguem se regularizar aqui no país. Hoje a gente já tem até o visto de acompanhamento familiar, né, que facilita Sim. ainda mais. Mas, enfim, naquela altura, esse era o procedimento. Mas Eles- por conta desse fechamento de Fronteira. fronteira, só ele que entrava. Então foi esse LB todo, acabou que então ele não Ficou foi, todo mundo. ficou todo mundo. Voltamos, claro, a gente tinha lugar para voltar, não era a nossa casa, então teve toda uma estrutura ali, um abalo psicológico em É tudo. verdade. Mas no final das contas, esse período, isso tudo aconteceu, e acabou que e foi o tempo suficiente para o processo de cidadania dele ser finalizado. Mas aí, então, o dele já estava em curso quando vocês... Estava em curso, estava em Ah, curso. então ótimo. Terminou que saiu, casou o tempo. Porque a gente também teve que esperar, né, depois as fronteiras reabrirem, né? Também nesse meio tempo, eu descobri, na verdade, a minha mãe descobriu um câncer, né? A minha mãe, ela não estava no nosso planejamento inicial de vir conosco para Portugal. Ela ficaria inicialmente lá. Sim, só que nesse meio tempo, então foi a pandemia, depois a descoberta do câncer dela. Então, assim, a gente vê que as coisas às vezes acontecem, né? E tem realmente um motivo. Sempre um pouco. Tem sempre um porquê. Eu precisava estar ali naquele momento com ela, né? Eu Sim, tive com o diagnóstico certeza. com A ela. família deveria estar lá. Então, foi. Enfim, a gente até se questionou muito, né? Será que realmente era. A gente Pra tem que mudar ir? ou não, Será que é pra exatamente. gente ir? Será que é um sinal pra ficar? Mas isso é comum, é sempre comum na vida de quem muda. É uma mudança muito grande. Tipo assim, será que eu vou ou não? Tem Como que é que pensar vai na família ser? toda, né? Exatamente, principalmente quando fica boa parte lá, não é? Sim, então a gente se questionou muito, talvez não seja para ir, talvez não seja o momento. Mas aí foi isso, aí a vida foi acontecendo, as coisas foram acontecendo, e a gente conseguiu se replanejar, recalcular E a rota agora incluir mais um membro. e incluir a minha mãe. E a gente então teve que recalcular toda a rota mesmo para que pudesse vir agora trazendo a minha mãe, Mas né? aí eu acredito que esse cálculo da rota, esse novo cálculo, deve ter sido o quê? Foi mais tranquilo agora com o fato de o seu marido ele ser um cidadão português? Ah, sim, depois que ele virou português. Aí, quando ele virou português, aí então que a vontade de vir foi ficando maior ainda, E né? também para esclarecer para quem está nos ouvindo, nesse caso, ele já com a cidadania não era mais necessário nenhum tipo de visto. Exatamente, não. Aí, até porque o visto até expirou, né? Ele não tinha mais o visto, porque o visto tinha validade de 4 meses. Não conseguiu embarcar dentro da validade do visto. Mas aí, pronto, deu tudo certo, ele conseguiu a cidadania portuguesa dele. Então, quando ele virou português, a vontade. Não, é para ir sim. É para ir. E aí, a sensação de pertença ao local aumenta, Ai, sim, sabe? eu imagino. E ele ficava com muita vontade, ele tem ainda muita vontade, a gente tá esperando meu sogro vir pra gente conhecer junto. Bragança, conhecer Bragança. Ah, eles são de Bragança. O Ah, bisavô interessante. dele era de Bragança. Então, é engraçado, né? Ele fez o caminho inverso do bisavô. Então, para ele foi muito especial esse passo, essa vinda para cá. E para mim, eu não pensei que fosse ser tão especial como foi, como está sendo. Porque eu aqui, realmente, eu gosto muito da cidade. Eu conheci pessoas maravilhosas. Eu consegui me reconectar com a minha profissão. E eu estou trabalhando com uma coisa que eu gosto muito, né? Que primeiro que é porque eu me identifico muito com os meus clientes. Porque eu passei por isso, né? Passou Então, por eu sei isso, na exato. pele Exatamente. o que os imigrantes passam. E essa questão de você se reconectar com seus ascendentes, né? Com a sua Com a sua história. história, não deixa de ser. E é muito gratificante você chegar para um cliente e falar: olha, conseguimos localizar a certidão do português.
olha, você tem direito à nacionalidade portuguesa. Eu ia perguntar isso. É como que eu posso saber que tenho direito a uma nacionalidade? Porque isso também, quem está nos ouvindo também pode pensar assim: será que eu tenho direito à Aí é só ver o nacionalidade? meu nome e o que eu faço? Sobrenome? Por onde eu começo? Tem muito mito dessa questão do sobrenome, né? Basta ser um sobrenome português É. ou italiano. Família Medeiros, família É. Barbosa, família. Não é o Você também tem um sobrenome, Oliveira. não tem? Eu tenho. Eu tava até português? no serviço de finanças aqui pertinho e ele. Ah, o nome da doutora. A doutora tem 2 sobrenomes portugueses. É o Peixoto e o Pimenta. Eu, tenho sim, só que eu já pesquisei da minha e eu sei que vieram daqui de pertinho, de Penafiel, aqui da região do Hum. Porto. Tô de pertinho, mas já é ascendência muito, 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 já, Uhum. muito atrás. Mas eu tenho também a sefardita, que eu já consegui realmente, pesquisando, já consegui saber quem é o meu ascendente sefardita e realmente eu teria esse direito também. Mas o que? Eu não optei pela portuguesa porque eu sei que eu já tenho intenção de ficar aqui pelo menos os 5 anos, que eu vou concluir o período de estudo. E aí já Então, vai ganhar pelo tempo de é, residência. exatamente, pelo tempo de residência. Então eu analisei assim o que seria mais viável. E mais rápido também, né? Exatamente, Porque mais o tempo de rápido. residência é bem mais rápido do que pelo Cefardita, né? Exato. Mas aquilo que você falou que vai deixar para sua filha uma herança, eu queria que, por exemplo, a minha irmã ela tivesse feito o pedido para passar para a filha dela, porque é uma herança, ela vai poder optar. É muito Sim. bom ter uma nacionalidade dessa. Sim. Então, mas a questão do sobrenome, então, é um indício, né? Você tem um sobrenome português? Você, orelha em pé, então pera lá, deixa eu ver. E aí, qual é a importância de você fazer uma árvore genealógica? É você descobrir onde que você está ali naquela árvore, né? Em qual local. Porque a gente tem essa questão da nacionalidade portuguesa só se O transmitir. limite de gerações. É, O sim, limite, o que é limite. diferente da italiana, na portuguesa tem esse Eu limite. cheguei no limite ali. Eu não, por limite de gerações, eu já não Eu podia. também, o meu sobrenome, eu sou Veras Ribeiro. O Ribeiro é português, eu já vi na árvore genealógica, Ah, mas é interessante. também lá A minha mãe é atrás. Ribeiro É. e também descobrimos na nossa família que temos descendência sefardita. Mas aí também é uma complicação para conseguir documento da família Já é um toda. processo mais E agora, complicadinho e processo mudou. agora caríssimo. ainda tá mais dificultoso ainda, né, o Cefardita. Exato, Teve tem uma mais alteração na requisitos. lei, Uhum. eles incluíram Uma mais exigência agora de ter que requisitos. morar em Sim, Portugal. da questão de 3 anos, enfim. Mas então, sim, a dica é, se você acha que você tem direito, então, buscar na sua árvore genealógica, Ter aquela né? conversa, quem veio, quem era Isso. branco do olho azul, como dizia minha avó. Isso, conversa com a família, que foi, né, o Dali que vem exemplo as histórias. exemplo que eu dei do meu marido, que foi real, de você, que às vezes você acha, eu sei que eu até tenho alguém em português na família, mas é muito distante, porque você não sabe, às vezes, você tendo outras gerações vivas, você tira a nacionalidade das gerações anteriores e consegue chegar até E você. chega pra vocês. Então, pronto, o primeiro passo é esse, é você ir atrás de um advogado, um genealogista, para saber se você, para primeiro achar o português. Depois você tem que achar a certidão de nascimento desse português. E aí ver, né, desse português até você, são quantas gerações? Para ver se você pode pedir diretamente ou se tem que pedir de alguma geração anterior primeiro. Algum familiar, Algum né? familiar Tem que pedir primeiro. Isso. Eu tô sabendo também que você fez de alguém da família. Como é que foi isso? Fiz da minha filha, né? Foi uma coisa que foi se abrindo, né? Foi o seu esposo e depois começou pra todo mundo. Foi do meu esposo, aí depois o da minha filha. Fiz o da minha cunhada. Vou fazer a da minha sobrinha, que é filha da minha cunhada também. Então já vai aí Pronto, deixar todos- a família de portugueses. Já tá tudo encaminhado. E fiz o da minha sogra, né? A minha sogra, como ela era casada com meu sogro, que é português, eu fiz o processo dela, que foi bem interessante o caso dela. Ela fez daqui, do Brasil. Ela estava aqui, quando ela veio a primeira vez, ela estava aqui. Mas eu já tinha pedido para ela trazer a documentação, né? Porque o que acontece? O caso dela é interessante, porque como ela se casou antes de 1981, ela se enquadra numa legislação anterior à lei da nacionalidade, porque a lei da nacionalidade é de 1981. Interessante. Ela se casou antes, então ela se enquadra na lei da base X ou base 10, né? Cada um chama de uma, Isso é até bom de uma se você forma. puder esclarecer para quem estiver ouvindo exatamente o que é o tempo.
Isso, aí essa lei ela diz o seguinte: se você é portuguesa, né, é esposa de um português, você tem direito à nacionalidade portuguesa. Independentemente se você ainda é casada com esse português, se você já é divorciada, se você é viúva, você tem direito. Então foi muito. E seria via originária? Seria. Ela é naturalizada. É Ela é naturalizada. naturalizada. Mas como tem essa questão agora que o Brasil permite, né, a naturalização, ela não teve que abrir Sim, mão por causa da da emenda nacionalidade. constitucional recente. Exatamente. Então ela não teve que abrir mão da nacionalidade brasileira dela. Então agora ela é portuguesa. Foi um processo super rapidinho. Eu dei entrada em abril. E agora eu não me lembro se foi abril desse ano. Durou 4 meses em Lisboa. Mas por É quê? tranquilo. Calma. Os processos de casamento, eles não são rápidos. Sim. Eles demoram. Mas o da minha sogra, como ela se enquadrou numa outra legislação, é como se ela já tivesse o direito dela. Foi só um reconhecimento. Foi Sim, só um, sim. sabe? Então, foi um processo bem rapidinho e que abriu portas para ela também mesmo, né? Ela chegou agora, recentemente, e ela estava me contando que na imigração, o atendente estava lá implicando porque ela não trouxe a passagem de volta. Ela veio pra cá agora? Ela veio Ela tá agora. aqui, Ela não tá é? aqui, ela tá aqui. Na primeira vez, quando ela veio em abril, ela teve que ter tudo direitinho. Com passagem de volta, Meio de carta, subsistências, a tal tudo. da carta convite, tudo direitinho, mesmo sendo mãe de um português. Né? Tem todo um trâmite, nós temos toda uma documentação que a gente tem que apresentar na imigração. Mas dessa vez, eu falei, não, dessa vez você é portuguesa. Ela não tem ainda o passaporte e o cartão de cidadão, porque a gente vai fazer aqui. Sim. Mas ela tem a certidão de nascimento. E Ela aí, entrou com o passaporte brasileiro. mas entrou com o passaporte brasileiro. Então passa aquele perrengue da imigração, que quando você tem o passaporte português, você não passa por esse perrengue de imigração, né? Você já passa livre. Então ela teve que ir lá apresentar a documentação e mostrou: olha, meu filho é português. Tudo bem, mas cadê essa passagem de volta? Não, mas eu vou ficar aí, não sei quando é que eu vou voltar. Mas a senhora tem que ter passagem de volta. Ela, meu filho, mas eu sou portuguesa. A Aí conversa já mudou completamente. E aí que ele abriu um sorrisão. Sim, não, então, se for assim, pode passar, claro. Ela levou o assento de nascimento Exato. português. Porque eu falei pra ela, mostra pra ele que você é portuguesa. Você vai entrar com o passaporte brasileiro, mas você não tá levando trazendo a passagem de volta porque você é portuguesa. Você tem direito Sim. de ficar, né, no seu país. Então, foi muito bom, assim, também poder proporcionar isso pra ela, sabe? Porque agora ela não tem mais aquele limite de ter que ficar aqui só por 3 90 meses, dias. até 90 dias, e ter que voltar. Ela fica o tempo que ela quiser. Ela pode ficar aqui 6 meses, e ficar 6 meses no Brasil, e 6 meses aqui, enfim. Então, trouxe essa liberdade também para nossa família. Então, Fernanda, mas assim, explica um pouquinho melhor. Essa lei da base X, ela é aplicável, assim, só para mulher, para esposa de português? Ou então, por exemplo, o marido de uma portuguesa, ele também teria esse mesmo direito ou não? Como é que é isso? Não, a lei da base X só para mulheres. Sim. Mulheres, o casamento tem que ter ocorrido antes de 3 de outubro de 1981, que foi quando entrou em vigor a lei da nacionalidade atual. Esse português, né, tem que ser um português originário, ou seja, ou ele nasceu em Portugal, ou ele descendeu de um português, né, ele veio de um português, que seria essa descendência, essa questão sanguínea mesmo. Sim. E o interessante é que na lei da base X, a mulher, ela pode ter sido, essa mulher que se casou com português, ela pode estar casada, obviamente, ou divorciada, ou até mesmo viúva desse português. Interessante. E o direito ainda persiste. Então, se ele morrer, a pessoa ainda tá. A pessoa na condição de viúva ainda pode pedir isso. Exatamente. Mas e na lei atual? Para essa esposa desse português pedir essa nacionalidade, o que foi que mudou? Permanece a mesma coisa? Não, tiveram algumas mudanças, né? A primeira, a principal, é que a pessoa tem que estar casada. No momento do pedido da nacionalidade portuguesa pelo casamento, ela tem que estar casada com um português, né? Então, ela não pode estar divorciada, ela não pode estar viúva. No momento do pedido. No momento do pedido, tá? Deu entrada no pedido de nacionalidade portuguesa, ela tem que estar casada. E se acontecer alguma coisa no meio do caminho? Divorciaram? Olha, aí o que acontece? A lei, ela não fala sobre isso, ela é omissa. Ela fala que a pessoa tem que estar casada no momento do pedido. Então, se você provou que estava casada, você está cumprindo a lei, né? Então, Entendi. assim, é até curioso, né? Até engraçado você achar que a pessoa é obrigada a ficar casada durante todo o trâmite do processo, porque imagina, um processo pelo casamento hoje está durando 3 anos e meio.
E a vida muda, as coisas mudam, né? E Exatamente. pode sim ocorrer um divórcio ali durante o processo, né? Agora, é claro, deixando bem claro aqui que a gente não pode haver o casamento por conveniência, É, isso é Exatamente. importante. Eu já tá? ouvi muita história de pessoas assim: "Ah, eu vou em Portugal, vou lá para Portugal e vou casar com um português para Sim. tirar minha documentação, para tirar uma nacionalidade". Não, isso Explica é explica que vedado. as pessoas É. podem achar que pode fazer, Não, mas isso não é é, crime. não é esse Exatamente, crime. oba-oba, né? Não é esse oba-oba. Não, é vedado, né, o casamento por conveniência. Então, se a conservatória ali descobre isso, você vai ter consequências legais. Então, mas o que eu digo é, se você realmente, de fato, estava casada, né, no momento do pedido, e por alguma eventualidade, o português faleceu, ou você se divorciou, Não vai ser prejudicada a por lei é isso. omissa quanto a isso. Você estava casada legalmente, tudo direitinho, não foi nada armado, né, vamos dizer Uhum. assim, pronto. Então essa é uma diferença. A outra diferença é que você tem que estar há pelo menos 3 anos casado com esse português, e esse português ele pode ser também naturalizado. Ele não precisa ser necessariamente um português originário. Então, por exemplo, uma pessoa que ficou 5 anos morando aqui legalmente em Portugal, consegue a nacionalidade portuguesa pelo tempo de residência. É, se tornou português. É uma Se forma ele de se ele se naturalização. naturalizou, né? Ele não é uma nacionalidade originária, é derivada. Uhum. Então, pronto, se ele se casa com uma brasileira, Após ter conseguido após cumprir os requisitos da lei para uma nacionalidade por casamento, ela pode pedir a nacionalidade dela portuguesa pelo casamento. se ele já era casado antes. Se ele era casado antes, aí ele tem que regularizar o estado civil dele. É muito importante, quando a gente se torna português, um cidadão português, a gente tem que atualizar o nosso estado civil. Isso é interessante porque tem gente que só virei português, tá tudo bem, tudo bom, mas a gente tem essas obrigações quando vira cidadão português, atualizar o estado civil, o voto, não é? Sim, né, é muito importante até para você não ter implicação legal, porque imagina, você foi casado no Brasil, é casado no papel no Brasil, nunca se divorciou. Aí a pessoa vem para Portugal e acha que pode casar aqui, sem fazer o trâmite de divórcio, né, no Brasil, por exemplo. Não pode. Mas falando desses Perfeito. efeitos sobre a nacionalidade portuguesa, uma vez que eu adquiro a nacionalidade portuguesa por naturalização, que não é aquela consanguínea, pode ser uma por tempo de residência, enfim, eu me torno portuguesa. Você podia explicar um pouquinho sobre os efeitos dessa nacionalidade? Por exemplo, se eu vou transmitir isso para o meu filho, como é que seria isso? Bom, para filhos de pessoas que obteram a nacionalidade por aquisição, né, que são, ou pelo tempo de residência ou pelo casamento, por exemplo, a gente tem que observar algumas questões. Então, por exemplo, os filhos nascidos depois dessa naturalização, né, depois dessa nacionalidade adquirida, eles têm direito a entrar ali por um artigo da lei que dá direito a eles a uma nacionalidade originária, então eles também vão poder transmitir para os seus Uhum. descendentes. Agora, se você conquistou a sua nacionalidade, mas já tinha, é naturalizado, né, ou por tempo de residência, enfim, não é um nacional original, né? Conquistou a sua nacionalidade, aí você já tinha um filho antes. Aí você tem que observar o quê? Esse seu filho só vai ter direito se ele for menor de idade. Entendi. E aí entra num outro artigo da lei. Então, existe essa peculiaridade que tem Mas que se ser ele for observada. maior, então, se ele já for maior Se e for eu maior e nasceu antes de você se tornar portuguesa, certo. naturalizada, né, Aí ele vai não ter mais teria direito por essa por via. essa Mas via. ele residindo em Portugal, obviamente ele vai ter direito depois por Sim, tempo de residência, por exemplo. exatamente. Mas já que vocês estavam aí puxando pergunta para familiar, para filho, e se eu tivesse um companheiro português? Eu poderia pedir pelo companheiro, já que é uma união estável, não é Interessante essa propriamente um pergunta. casamento? Sim, é possível. Aqui em Portugal a gente chama de união de facto, né, e também é o famoso depende, né, que todo advogado fala bem. Resposta de advogado. Mas realmente depende, tem que analisar caso a caso, mas em regra sim, a lei prevê, esse direito. É importante que essa união tenha no mínimo 2 anos, porque aqui em Portugal, eles consideram que tem uma união de facto quando tem no mínimo 2 anos de relação, tá. Então isso é importante, porque no Brasil não tem mais essa questão de tempo mínimo.
No Brasil, né? você vai lá e diz, eu estou há 10 anos com essa pessoa. Exatamente, não tem mais essa questão. Antigamente até tinha, né? Tinha que provar 5 anos, não tem mais isso, mas aqui em Portugal tem essa questão dos 2 anos. Então, é o primeiro ponto. Depois, essa união estável, não basta a gente pegar ali a escritura pública É, de união tem, estável. tem que fazer alguma outra coisa Não basta formal. pegar ali, vou fazer escritura pública no Brasil e trago ali para Portugal. Não, eles não reconhecem essa escritura pública. Então, tem que fazer um reconhecimento no tribunal, tá? Então, realmente passa por um processo aqui no tribunal. Pode ser até feito todo online, as pessoas não precisam vir Isso é importante. importante. para o Brasil. Claro que também depende de situação para situação, tá? Mas em regra, a gente consegue fazer tudo esse procedimento de forma online. Porque aí tem que provar aqui para o juiz do português que de fato houve uma união, né, de facto, Sim, com e que certeza. respeitou ali Todos os requisitos, os né, que tem que ter. requisitos para Portugal, né? Essa união ela tem que estar ali, como Ela é que tem eu que posso estar dizer? reconhecida em Portugal. Reconhecida em Portugal, né? Então, o tempo mínimo, e aí, claro, se tiver uma escritura pública no Brasil, vai estar apostilado, né, com a apostila de AIA para ter validade aqui em Portugal. É mais um peso, é mais uma prova de que você Sim, teve sim. uma. Mas isso só não basta. Então, assim, quando você tem filho é mais fácil, né? Muito tempo de união, às vezes tem que trazer testemunha, às vezes o juiz quer ouvir testemunha, mas depende muito do. Mas isso é uma etapa prévia Para ao o pedido. Ao pedido de pedido de nacionalidade. Então, nacionalidade. primeiro reconhece essa união para depois entrar com o processo de nacionalidade pelo casamento/união de Mais fato. uma dúvida. Então, após ser reconhecida essa união de facto, né? Então, assim, tem que ter 2 anos de união para pedir reconhecimento. Após o reconhecimento, para dali pedir a nacionalidade, quanto tempo tem que ter de reconhecimento ou de união? Como é que, O como é que mínimo, funciona isso? então eles vão reconhecer que teve uma união. Mas aí, para ter o tempo mínimo para um pedido de nacionalidade, né, tem que ter pelo menos 3 anos. Sim. Tá? Então, assim, configure a união de facto quando você tem pelo menos 2 anos de união. Mas você só cumpre o requisito para pedir a nacionalidade portuguesa se você tem pelo menos 3 anos 3 anos ali, já reconhecidos. já reconhecidos. Então, nesse total, vamos para 5 anos, praticamente. Não, na verdade, dentro desses 3, ele já vai ter 2 de união, que é o pré-requisito para se configurar uma união de facto em Portugal. Certo. Mas se ele tem 3, ele cumpre o requisito da lei para Certo. fazer o pedido. Agora, como nos processos pelo casamento tem questão de você ter que comprovar laços com Portugal, né, vínculo efetivo com Portugal, aí, enfim, aí tem que considerar outras questões também. Quando o casal tem filho em comum, aí basta ter esses 3 anos de tempo mínimo, Sim. tá, de casamento. Mas é interessante até, eu vou interromper vocês, porque nessa fala sobre documentos, sobre o que fazer, é que a gente percebe 2 coisas muito importantes. A primeira é, preciso vir a Portugal para fazer o meu processo de nacionalidade, seja ele de qualquer tipo. Tipo assim, ela estava falando da união estável, que da união de facto que precisa ser reconhecida e dá para se fazer diretamente daqui. Isso é muito importante, porque Sim. às vezes as pessoas pensam, eu vou ter que ir até lá para fazer Vou ter esse tudo. gasto. Exato. E também a outra muito importante é o papel do advogado aí nessa documentação todinha, porque meu avô é português, eu posso pedir, mas e o curso do processo durante documentação, pedido de certidão, e tudo isso é gasto. Tudo isso realmente é um investimento. E essa parte aí do reconhecimento aqui em Portugal só pode mesmo ser feito por advogado português inscrito aqui em Portugal, né? Então, não é qualquer advogado, né? Não, Vamos não. dizer, uma pessoa é advogado lá no Brasil, vai entrar, não tem Não, ele isso. tem que estar inscrito aqui Inscrito na ordem de devidamente Portugal. inscrito na ordem. Assim como, por exemplo, você é um português e você se divorciou no Brasil. E agora você quer casar aqui em Portugal. Não basta simplesmente você ir na conservatória e dar entrada no seu pedido de casamento aqui. Você tem que atualizar a sua vida pretérita, a sua vida civil pretérita, né? Então você vai ter que fazer a transcrição do seu casamento, do seu primeiro casamento, aqui em Portugal. O que é isso? É você comunicar para o país que você se casou no estrangeiro. Então, eu sou cidadã portuguesa, me casei no Brasil. Eu tenho que trazer esse casamento para o ordenamento jurídico português. Fazer essa comunicação formal. Seria a averbação, que a gente chama no Brasil. Isso, a averbação. Aí tá. Aí faz a transcrição desse primeiro casamento. Depois tem que divorciar em Portugal. Ah, mas eu preciso ir para Portugal para fazer esse divórcio? Não, isso é tudo também feito à distância, tá? E também essa é uma ação também
que é feita aqui no Tribunal Português, somente também por advogados inscritos aqui na Ordem Portuguesa. Então já morre aquela ideia de é tranquilo, é só juntar papel e Não, protocolar o meu processo, o meu pedido de Tem que nacionalidade. reconhecer essa sentença estrangeira, no caso. Exatamente. Sentença do divórcio. Exatamente. Então, se divorciou, ou no caso, foi um divórcio por escritura pública também, a gente consegue, nesse caso, fazer o reconhecimento aqui em Portugal. E aí ele vai, então, ficar um divorciado em Portugal para poder, então, se casar novamente. E também transmitir a nacionalidade para essa Exatamente. futura esposa. Exatamente, porque em muitas situações é essencial, é necessário você fazer essa atualização do Estado Civil antes de transmitir para os seus descendentes. Não são em todos os casos, tem situações e situações, mas é principalmente quando é portuguesa, né? Quando quem transmite a nacionalidade é uma portuguesa, por conta da situação de troca de sobrenome, né? Então a pessoa portuguesa casou. Vem ser uma análise bem minuciosa de certidão, troca de nome. Como é que Vale tá a pena a valendo. pessoa ter uma A ajuda especializada. Sim, tem que analisar, porque a gente chama a perfiliação, né, que é a conservatória. Quem quer dar entrada no processo de nacionalidade sabe, vai ouvir muito essa palavra perfiliação, então você tem que comprovar ali que de fato descende ali do português, né? Porque era até comum mudarem de nome, não é? Eu tava vendo esses dias um processo. Ele em Portugal se chamava José Augusto. Nesse caso era de um homem, José Augusto. Mas quando ele foi para o Brasil, ele virou José Joaquim Margarido Pires. Então, Sim, tem muito disso também, tem muito disso. Eles se declaravam, né? Se Diziam, declarava, Não tinham então- documentos, às vezes? chegava indocumentado. Qual é o seu nome? Acho que é João. Já vi casos até de dar divergência na data de nascimento. Ele falou que nasceu em outra data. Isso. Por isso, até que quando a gente vai fazer a busca de uma certidão de português, a gente sempre faz a pesquisa de um ano antes daquela data prevista e um ano depois. Né? E também era muito comum ocorrer o batismo, né? Quando não tinha o registro civil ainda, então as pessoas nasciam e eram batizadas, né? E o assento de batismo também vale. Então, a partir de 1911, que começou a ter o registro, que fala registrou, né? Não é registro, o registro civil. Então, antes dessa data, a gente consegue localizar, é muito comum localizar os assentos de batismo, né? E eram nas paróquias, né? Nas paróquias, então aqueles livros antigos, com aquelas letras meu assim. Deus. É realmente. Mas é gostoso, é muito bom, assim, quando a gente. Nossa, quando a Você gente. consegue entender aquilo ali que está escrito? Olha, confesso de tanto analisar, eu já estou ficando familiarizada, né? Tenho a minha lupa. é como dizem aqui os portugueses, muitos anos a virar frangos. É A expressão típica já uso vai lá acostumando. usa a minha lupa e pronto. Às vezes eu peço ajuda aos colegas para me ajudar com a letra também. Mas assim, eu tenho um genealogista que trabalha além no meu escritório, que também é meu braço direito, né? Então, essa parte toda de pesquisa genealógica ele faz muito bem. E aí tem sempre um relatório que ele documenta e a família gosta muito de receber esse relatório, sabe? Eu tive um caso até que a gente não conseguiu, infelizmente, localizar a certidão do português, mas ele fez um relatório tão minucioso, tão bacana da família, que eles ficaram super satisfeitos. Porque é um resgate mesmo, né, dos antepassados. E às vezes a gente descobre até coisas curiosas, né? A gente acha que a avó era avó. Eu já tive um caso assim. Que quando eu fui pegar a certidão de nascimento, a cliente falou assim, mas essa não é minha avó. É. Eu falei, então. Agora você me fez lembrar uma situação. A gente também no escritório teve um caso de uma pessoa que disse, não, mas o meu avô se dizia português, ele disse que era português, lá de... Era uma cidade do distrito do Porto. E aí, enfim, as buscas foram todas feitas em várias cidades do Porto, de acordo com os relatos da família. Mas tudo indicava que ele era brasileiro, que ele tinha nascido no Brasil. Só que ele contava a história que tinha nascido em Portugal. Na verdade, se descobriu que a história que ele contava era a história do pai. Ele tomou para ele a história do pai. Olha, O pai dele desembarcou e tudo mais, e teve aquela história toda. Mas ele saiu contando isso de geração em geração, mas como se fosse a história dele. Então, depois que ele faleceu, as pessoas que já tinham ouvido essas histórias disseram, não, mas o meu avô, meu bisavô era português. E pelo relatório, a gente encontrou, inclusive, a certidão dele de nascimento brasileira. E aí a família ficou muito decepcionada. E até tentando mudar de genealogista para ver se tem alguma esperança. que as pessoas Mas já tem a certidão de nascimento português. Exato, aquilo ali é a brasileira. história, a documentação, e quando já foi encontrado,
Mas é muito interessante esse resgate, assim, sabe, da história da família. Então, e tem essas curiosidades, E né? você tem algum caso, assim, curioso que lhe chamou a atenção com seus clientes? E eu Que acho que já lhe sim, aconteceu? porque é basicamente o quê? Além do resgate da história, são casos de família, então já vem bem interessante. Sim, aconteceu com uma cliente minha que quando eu fui pegar a certidão de nascimento do português, a gente pegou o relatório do genealogista, né? E aí ela falou assim: olha, essa certidão tá errada, porque o nome da minha avó não é esse. E aí eu fui conversar com o genealogista. Ele falou assim: sim, a avó dela, na verdade, é essa aqui. Então, e aí então ela passou a vida toda achando que a avó dela era uma pessoa, e na verdade a avó era uma outra pessoa. Da família também, mas uma outra pessoa. E aí, assim, nesse caso, não impactou no direito da nacionalidade dela. Ah, que bom, então, né? Mas Que bom. às vezes influencia. Quando tá ali Certeza. né? Nesse caso não influenciou. Influencia no psicológico da família, né? Você passar a vida toda achando que a sua avó era uma e no final das contas não é. Então tem esses casos, né? Eu tive uma situação também de um cliente que me procurou para conseguir o passaporte da mãe dele. A mãe dele já com 86 anos, portuguesa desde sempre, nasceu em Portugal, mas foi muito novinha para o Brasil. Então ela só tinha o documento de brasileiro. Aquele de estrangeiro. Isso. E então eu falei: "Mas por quê até hoje, 86 anos?" Não tinha cartão de Porque cidadão? não tinha nada. Nada, nada, nada. Porque eles não conseguiam, dar entrada no passaporte da mãe pelo consulado, porque eles exigiam a atualização do estado civil dela. E como ela tinha já se casado 2 vezes, né, já tinha sido viúva, inclusive 2 vezes, mudando, né, de sobrenome e tudo, eles estavam exigindo isso. Então, e para fazer isso, tinha que localizar, porque aí tinha que fazer a tal da transcrição do primeiro casamento, para depois transcrever o segundo casamento. Então, esse meu cliente era filho do segundo casamento, né. Mas é importante até que tem gente que pensa, mas por que não faz só do último, já que é o último, é o atual? Porque não pode, né, não pode porque você tem uma vida, civil que Colocar você tudo. tem que respeitar, porque isso influencia, em vários âmbitos da vida civil da pessoa, até mesmo para fins sucessórios, né, enfim, você não pode simplesmente apagar tudo que Se não aconteceu. registra, por exemplo, o primeiro casamento, registra apenas o divórcio. Ah, mas o divórcio é o mais recente. Aí como é que divorcia de quem não casou? Exatamente. E também teve a questão de que ele pode ter tido algum filho do outro casamento, Exato, né. exato. Então, aí começou. E a dificuldade, claro, para o segundo casamento, que era dos pais desse meu cliente, não tinha dificuldade nenhuma. Ele tinha certidão do pai, tinha certidão da mãe, apesar de que o pai era espanhol, então também teve aí uma peculiaridade no caso. Mas a dificuldade maior foi com o primeiro casamento, porque ninguém sabia nada da vida desse primeiro casamento da mãe. Inclusive a mãe, ele dizia para mim, né, que a mãe tinha muita dificuldade de falar sobre isso com eles, com a família, sobre esse primeiro casamento, porque tinha sido um casamento traumático para ela, né? E ela se casou muito nova e ele era português também. Então ela foi para o Brasil, ele foi para o Brasil, novinhos, não sei, 16, 17 anos, enfim, que se conheceram, casaram novinhos. Então, 2 portugueses que se casaram no Brasil. Ela era portuguesa, mas ela precisava então o quê? Trazer esse casamento para cá. E como é que faz isso? Você tem que ter a certidão de nascimento de ambos. Então, a dela, ok, a gente tinha. Mas e a dele, daquele ex-marido, que ninguém sabia, não tinha filho em comum, para perguntar nada. E aí eu falei, nossa, que desafio, né? Mas ok, Complicado. aceito o desafio. E aí, pronto, olha, foi uma busca atrás da outra. A gente conseguiu achar a certidão do Tá primeiro bem. marido. Aí Eu salvou, consegui eu então. consegui achar até a foto dele, foi muito interessante, porque ele falou assim: "Olha, é ele", porque nossa, eu fiquei não é meu pai, ele falou, né, eu falei: "Não é meu pai, mas eu queria muito saber quem é essa pessoa, porque essa pessoa teve um impacto muito importante na vida da minha mãe". E ela não fala dele. Então ela não tinha co olha, a gente foi até em cemitério lá onde ele faleceu, no Brasil, para ver as datas na lápide, assim, nesse nível, para ver ano de nascimento. E é um trabalho mesmo de detetive, que eu contei com a ajuda também com o meu genealogista da equipe, ele foi sensacional. Então a gente foi, achou a certidão, e a partir daí a gente conseguiu fazer a As verbação do. atualizações e resolver, afinal, a vida dessa pessoa. Então, quando ele até mandou foto, que eu achei super, assim, eu fiquei tão feliz, mandou foto lá da mãezinha dele com o passaporte na mão, com o cartão de cidadão.
E aí já dei entrada no pedido de nacionalidade dele, do irmão dele, e agora vai para a família toda. Então você imagina se ela falece, né, eles não iam conseguir a Ia nacionalidade. perder o direito ia morrer nela, né? Ia morrer nela, né, conseguir passar para a família, né, deixar essa herança para a família. E inclusive eles vieram para cá esse ano, foram na cidade lá da mãe dele para Você conhecer. lembra que cidade era? Ai, eu esqueci o nome agora. Eu acho que eu lembro, mas nesse momento eu esqueci. Vieram até me visitar e eu fiquei muito feliz. É Então gratificante é ver o isso, resultado do seu trabalho tão perto de você ali, não é? é muito bom. É uma cidade aqui do norte, mas agora Depois você conta eu pra não gente. lembro. Mas é isso, então são essas peculiaridades, né. Mas então, dentro desse assunto tão complexo que é a nacionalidade portuguesa, conseguir a melhor parte. E o seu esposo teve a oportunidade, que bom, né, de ele conseguir a dele. Então, isso você falou que já mudou aquele sentimento de pertença. O que que foi? Como é que foi depois dessa. Ah, girou a chavinha. Meu marido é português. Sim, como eu disse, a gente teve mais facilidade para entrar no país, né, porque, pronto, a partir do momento que ele é um português e nós éramos familiares, a gente não precisou de visto para morar no país, né. A gente faz a regularização aqui também, mas é para uma outra legislação e tem as peculiaridades da lei do familiar de cidadão europeu, No tá. caso, você é o quê? Esposa e Eu sou esposa, a minha filha, na época, quando a gente chegou, ela não era portuguesa ainda, agora ela já é. Né, a gente conseguiu a regularização porque ela era filha de um português. E tem a sua mãe, que é sogra de um E português. aí veio a minha mãe, né, porque por conta da doença dela, ela veio morar com a descobriram lá, não gente. foi? Você tinha Descobrimos falado. lá em 2020 no Brasil. E ela teve que vir também. E acabou que ela veio, ela ainda ficou um ano no Brasil, a gente já estava aqui, porque ela teve que iniciar um tratamento lá e não pôde vir. Mas depois eu consegui trazê-la. E aí ela ficou morando com a gente, mas isso só foi possível, né, porque como ela era sogra de Um um cidadão português. português, ela se enquadrou ali também na lei do familiar de cidadão europeu e conseguiu a autorização de residência dela. E foi a partir daí que as coisas começaram a caminhar, né. Então, realmente foi o quê? Uma grande porta que essa é um assunto, assim, a gente recebeu basicamente uma Foi grande uma aula, não aula. é? É um assunto, assim, complexo, difícil até, é muito documento, muito requisito, Sim, muita coisa, muito para se ver, mas, assim, depois que conseguiu, que bom que veio o quê? Veio já a esposa, veio você como esposa, veio a sogra do seu esposo como familiar de cidadão europeu, que já é completamente diferente, que você falou até da sua sogra. Sua portuguesa entrou, então exato. já foi bem mais tranquilo. É. Mas então isso também facilitou para ela ter autorização de Facilitou. residência, também o uso do SNS, que é o sistema de Exatamente, que saúde. foi, essencial, né, eu Ela digo que conseguiu o tratamento aqui. ela conseguiu e o primeiro passo é você ter autorização de residência. Aí quando você aí A dificuldade de ter, todo mundo já sabe, não é? Ter uma exato. autorização Então de. pronto, o primeiro obstáculo a gente superou. Então foi fundamental ela conseguir essa autorização de residência para então ingressar, né, no Sistema Nacional de Saúde aqui de Portugal. Então ela conseguiu o número de utente dela, e aí ela foi encaminhada conseguiu ser encaminhada para o hospital aqui de Braga para Na dar rede pública. da rede pública, para dar continuidade no tratamento de câncer dela. Ela teve toda a assistência? Teve toda assistência, não, olha, não posso reclamar, ela realmente teve toda assistência, a gente conseguiu até bem rápido, e eu tenho por mim que o fato dela ser familiar Familiar. de cidadão europeu, Foi ali ali um familiar de um português, né, mais especificamente, foi teve diferença ali no procedimento, no tratamento No dela, no atendimento. atendimento. Então ela teve sim, ela conseguiu assim, eu vim toda preparada, né, a gente realmente planejou essa vinda dela, por isso é muito importante o planejamento, né, ainda mais quando você está com uma pessoa numa situação de doença e que vai morar em outro país. São outros planejamento médicos, migratório, familiar, de saúde, é é o tudo. psicológico, é tudo Pra dar diferente. continuidade ao tratamento que ela já estava que já tinha E aí iniciado. exato, então assim, ela veio com todos os exames dela, ela veio com o relatório do médico dela lá com o número do CID, é o número de classificação internacional de doença, e ela foi orientada também a iniciar o tratamento já no Brasil, ela só fez 2 sessões de imunoterapia no Brasil, mas era só iniciar, para que aqui fosse mais fácil ela conseguir, o tratamento, né, porque é continuar o tratamento, Sim. sabe. Então, a gente tomou todo esse cuidado
para que ela não ficasse aqui descoberta, né? De um tratamento. E pronto, ela foi direcionada para lá. Teve um médico de família atribuído bem rápido. Aliás, eu e a minha filha também tivemos, também não sei se é porque somos também familiar Mas acho que com certeza deve ter sido isso, né? né? Então, a gente teve rapidinho um médico de família. A gente sabe que não é a realidade, assim, de muitas A gente pessoas espera aqui. muitos E meses muitos para ter um médico de portugueses família. ainda Até- à espera Até de mesmo médico. português. Então, assim, eu acho até que a gente teve uma pitada de sorte aí, não sei. Mas o fato é que ela conseguiu, ela foi encaminhada, porque também ela era uma pessoa Uma doença grave. uma doença grave, né? Então ela foi encaminhada rapidamente para o hospital e deu continuidade. Infelizmente ela faleceu, mas assim, a gente conseguiu durante um ano dar uma vida digna para ela, com tratamento digno, num lugar que ela, enfim, se sentia E acolhida. no caso, toda a família, né? Que vocês também já gostam da cidade, já vivem. Então, acho que a cidade e a vida aqui, a qualidade também contagiou todo mundo. Isso. E é isso. E também depois a gente teve, antes dela falecer, que eu também sou muito grata à equipe paliativa, que deu toda a assistência para ela aqui. O SNS também ofereceu Também isso? ofereceu, a equipe paliativa. Então a equipe ficava indo. Foi um tratamento mais humanizado. Exatamente, super humanizado. Isso é interessante. Equipe nota 10, nota 10. Então, isso fez muita diferença na vida de vocês, porque se vocês estivessem aqui como pessoas residentes legais no país, mas que não tivessem uma nacionalidade portuguesa, vocês estariam na fila ainda. Ou até desses mesmo à espera de atendimentos. uma autorização de residência, não tem número Pra de mim, utente. ele é encurtado, vamos dizer assim. Com toda E a partir do certeza. momento que você tem um português na família, a sensação de pertença ela aumenta e você fica mais seguro de buscar os seus direitos, sabe? Então, imagine, era minha mãe, né? Minha mãe, eu falo, ela é sogra de português. Vamos acelerar isso aí, ela tem uma doença grave, sabe? Então, as coisas foram se encaminhando, e pronto, ela teve, né? O que a gente se propôs a oferecer para ela, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu. Então, mas essa- diante de tudo isso que você falou pra gente e que essa nacionalidade foi fundamental, a nacionalidade do seu marido foi fundamental para o tratamento da sua mãe. O que E você para a família pode, toda também. o que você pode deixar de mensagem para quem está ouvindo agora e que de repente já tem direito a uma nacionalidade, mas vai deixando isso para depois, vai pensando, pode ser que seja muito gasto agora, vou fazer isso em outro momento. O que você diria para quem está ouvindo? Olha, o que eu diria é, não perca tempo, corra atrás dos seus direitos, não deixe para depois, porque a legislação ela muda, né? Então, hoje você tem o direito ali garantido pela legislação, amanhã você pode não ter mais. E aí, independentemente se você pensa em morar em Portugal, ou você nem pensa em sair do seu país, não importa, porque você vai garantir um direito para você e para sua família. Lembrando que a nacionalidade portuguesa, ou até mesmo a europeia, né, pode ser italiana ou espanhola, enfim, ela abre portas, ela cria oportunidades e é uma herança, né, um legado que você deixa para sua família, principalmente para os seus filhos. Com certeza. O seu filho um dia pode pensar em estudar, né? Ou vir trabalhar. É quem que foi o sabe. meu caso. Por exemplo, eu vim para cá estudar, fui candidata do contingente internacional. Então, minha mensalidade do mestrado subiu. Enquanto isso, tinha uma colega do mestrado que ela nunca morou em Portugal, só tinha feito o pedido dela, veio de Manaus para cá, se matriculou tudo, fez tudo, contingente nacional 3 vezes menos assim de Exatamente. mensalidade. Então pode ser que aquela pessoa que esteja ali, eu não quero ir morar em Portugal, mas um filho meu pode querer. Exatamente. Não se sabe o futuro, né? Não se Sim, sabe exatamente. o futuro. Então é sempre importante você ter essa carta na manga, você criar oportunidades para sua vida e para a vida da sua E que família. oportunidades, realmente são enormes, enormes oportunidades. Mas agora, já partindo para o encerramento, a gente queria agradecer a sua presença no nosso podcast. Foi muito bom agradecer. estar aqui. Ganhamos uma aula. É uma verdadeira Imagina. aula. E acredito que muita gente que está ouvindo tudo isso aqui, com certeza teve muita coisa assim clara, ficou tudo claro. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz em participar desse podcast. Então ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau, Tchau, tchau. tchau.